Caro amigo, cara amiga, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Boni e hoje vou compartilhar com vocês a resposta a uma pergunta que chega até mim com uma certa frequência. Quais foram os pontos-chave na minha preparação enquanto concurseiro e que me levaram a conquistar 4 nomeações numa sequência ascendente e ficar no primeiro lugar em 3 provas? Eu prestei concursos para a área da engenharia, que é a minha área de formação. E vocês vão ver que esses pontos-chave são fundamentais, são importantes e decisivos para conquistar qualquer cargo público, independente da área. Vejamos então quais são esses tais pontos-chave. O primeiro ponto que eu destaco na minha trilha de concurseiro foi o fato de que iniciei a preparação antes da publicação do edital. Isso com certeza fez diferença. Eu sabia, mesmo chegando no dia do concurso bem preparado, eu teria outros concorrentes que estariam também preparados. Então eu poderia ir lá 1, 2, 3, não sei quantas vezes e não conseguir a vaga. Mas como eu tinha um prazo, eu sabia também que se eu não conseguisse a vaga, o mundo não ia acabar. E o fato de eu ter me dado um prazo para alcançar o objetivo me ajudou bastante. Importante frisar que esse prazo de 2 anos que eu defini foi baseado no meu contexto pessoal, não é um número mágico, ao contrário. Cada pessoa que achar que deve definir um prazo para alcançar a meta, o cargo público, pode ser um prazo de meses, de anos, de quinquênios, segundo o seu próprio contexto pessoal. Uma vez que eu decidi iniciar os estudos e tracei uma meta, eu parti para o plano de trabalho, o plano de estudos. Eu procurei um curso preparatório que fosse específico para a minha área, engenharia elétrica, mas naquela época eu não encontrei, isso foi no ano de 2009. Então a minha alternativa foi elaborar o próprio plano, tomando por base editais e provas anteriores. Eu adotei o método de estudo por questões e que para mim ele funcionou bem. Eu selecionava as matérias, buscava várias questões sobre aqueles assuntos. No início dos estudos, algumas vezes eu me via lá lendo o PDF e cochilando. E depois que eu adotei o método por questões, eu tinha uma motivação, eu sabia onde eu queria chegar. Eu verificava a questão, eu não sei, eu vou lá buscar, só que eu ia mais motivado. O meu método que eu utilizei foi o método por questões exclusivamente e obtive bons resultados. Eu fazia as autoavaliações através de questionários e simulados, o que é comum. Mas a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo. Por esse motivo, eu entendi que seria importante prestar uma prova num concurso de fato. Então eu selecionei um concurso de nível médio, paguei a inscrição e fui lá no dia da prova. Percebi que eu tinha conhecimentos para alcançar uma nota de em torno de 90%, mas essa é a minha nota que vocês estão vendo, por uma razão muito simples. Eu sabia tanto, fiquei tão preocupado em tirar uma nota alta, em fazer todas as questões, ter certeza que eu não estava errando, que eu fiz metade da prova. Quando foi começar a segunda metade, o fiscal avisou: olha pessoal, são os últimos 30 minutos. Aí eu saí chutando para tudo quanto é lado. Então eu aprendi a lição. Não basta que eu me apresente com um monte de conhecimento. Eu tenho que ter uma estratégia para a prova. Eu tenho que saber administrar o tempo. E mais adiante, quando eu prestei outros concursos para aquelas vagas que eu realmente desejava e que eu precisava, eu já obtive resultados bem melhores. E um outro fator que foi importante e me ajudou muito foi o fato de não discriminar concurso de vaga única, concurso para cadastro reserva, concurso de poucas vagas. Eu me via, enquanto concurseiro, com o dever de me preparar, chegar lá no dia e ter um bom desempenho. Aí, se um outro colega teve um desempenho melhor que o meu, parabéns para ele. Uma vez preparado, vai chegar o dia que eu vou ter um desempenho melhor, parabéns para mim. Os concursos que eu me saí bem eram concursos, salvo uma exceção, mas os outros todos eram concursos para cadastro reserva e vaga única. Eu sempre saía de casa
com uma estratégia em mente de como que eu iria fazer a prova. Se era a prova em que todas as questões tinham o mesmo peso, eu iniciava e ia até o final, sem empacar em nenhuma questão, sem perder tempo em nenhuma questão, e aquelas que eu não sabia, eu tinha dúvida, eu ia pulando. Geralmente essa primeira parte eu fazia em 1/3 do tempo da prova. E depois eu tinha 2/3 para aquelas questões que eu tinha dúvida ou que eu não sabia, eu tentar resolver. Outro tipo de prova é aquela em que algumas questões, geralmente as questões específicas, têm um peso maior. Eu começava por essas questões. Eu tinha um prazo e tinha um tempo determinado para resolver essas questões, exatamente para evitar o que aconteceu naquela prova treino que eu comentei com vocês anteriormente. E mesmo após ter concluído a prova, eu ainda não me dava satisfeito no que se refere às minhas obrigações de concurseiro. Eu ia para casa, acompanhava a divulgação do gabarito e fazia uma análise crítica. E geralmente eu entrava com recursos, e geralmente esses recursos eram deferidos. Em uma situação, a minha nota foi elevada de 80% para 88%, uma elevação expressiva. Se tem argumento pertinente, segundo a minha experiência, pode se apresentar que a banca considera. Então foi desse modo que eu conquistei as 4 nomeações e os 3 primeiros lugares na minha trilha de concurseiro. E também cometi erros, e que eu pretendo comentar no próximo vídeo para que esse não se estenda tanto. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.